E aí, galera do Cinema e Vídeo, mais uma vez nós estamos aqui começando mais um programa especial com os nossos convidados, nossos queridos colunistas. Lucas Miranda, que vai falar hoje muita coisa de quadrinho ao lado do Chiquinho Gomes, e hoje o assunto é Guerra Civil. O nosso programa especial, aquele bate-papo gostoso, a gente vai saber dos dois o filme que vai ser baseado nas histórias em quadrinhos, o que eles vão esperar desta nova etapa da Marvel, né? Uma etapa que todo mundo espera, as críticas já estão falando bem do filme e é claro, a gente não pode deixar de dar o nosso pitaco de sempre. Vamos começar então com o Lucas que a gente já sabe que ele não faz mais nada a não ser ler quadrinhos, né? A gente já falou isso na última crítica, né, Chiquinho? Então nós vamos começar com ele, o Lucas. O que você espera do Guerra Civil? Você acha que vai ser realmente um filme, uma nova etapa na Marvel, um divisor de águas que inclusive vai ser melhor do que o próprio a Era de Ultron? Aliás, recentemente, né, o próprio diretor disse que fez um desfavor para a Marvel, né? Eu até gostei da Era de Ultron, mas o próprio diretor falou isso, então quem sou eu para falar? O que você acha, o que você espera de Guerra Civil? Bom, a expectativa tá... assim, como o Batman vs Superman, esse também eu tô bem contido, né? Mas eu acredito que esse ainda não vai ser o filme que vai ser o divisor de águas, né? Na verdade, eu vejo Guerra Civil como um Vingadores Era de Ultron 2.5, né? Melhorado. Aliás, você gostou da Era de Ultron? Gostei, cara. A gente até fez a crítica. Exatamente. Né? Eu não entendo por que o diretor falou isso. Agora, vou contar uma coisa pra vocês. O Lucas está se contendo nas expectativas. Por quê? Porque ele, no Batman vs Superman, só eu e o Chiquinho que gostamos muito do filme. Ele achou o filme um lixo. Foi essa palavra que você usou. Ele não queria nem dormir, gente. Ele não quis gravar a crítica do Batman vs Superman. Ele falou, eu me recuso a gravar a crítica disso, né, Lucas? Cara, eu realmente não gostei do filme, né? Agora, pra explicar os argumentos, a gente ia ter que fazer um programa só com isso. Mas é isso aí, eu não comprei, não deu. Mas o Guerra Civil você comprou? Cara, então, a gente tem que ver, né? É tipo assim, grandes expectativas podem trazer grandes frustrações, né? É bem isso aí, essa frase aí. E por falar em expectativa, Chiquinho, e você, meu querido, o que você acha? Vai rolar ou não vai a Guerra Civil? Você acha que vai ser... Você que gostou como eu de Batman vs Superman, vai ser melhor do que o Batman vs Superman? Não, eu acho que vai ser totalmente diferente, né? Eu gostei de Batman vs Superman porque eu fui desarmado e enfim, como o Lucas falou, a gente teria que fazer um outro programa para falar disso. Mas o Guerra Civil eu gosto da história em quadrinhos também, li, e eu acho que eles vão fazer assim um bom filme. A Marvel ela tem realmente mostrado que ela sabe fazer bons filmes super-heróis, então eu acho que ela vai saber dosar. O meu único medo é porque a Marvel gosta muito da saída cômica, e eu acho que Guerra Civil tem que ser um pouco mais contido, né? É uma guerra, na verdade é uma guerra entre os heróis, é uma disputa de pontos de vista importantes, inclusive, para ser questionado assim pela sociedade. Então eu acho que tem que saber dosar. O meu único medo é no humor, se eles vão saber dosar o humor nesse filme. O humor da Marvel é bem acirrado mesmo, bem constante nos filmes, mas pelo trailer a gente já vê que tem uma parte bem dramática, parece que ele é mais carregado, né? Eu acho que sim, e eu quero deixar claro aqui que eu detestei a Era de Ultron, então... Tá vendo? Gente, crítico de cinema é um bicho difícil. É um bicho difícil. Ele gostou, e eu também, da Era de Ultron, e ele detestou o Batman vs Superman. Ele já detestou a Era de Ultron e nós dois gostamos do Batman vs Superman. Ou seja, só eu que gosto de tudo aqui. Então, é tipo assim, de certo eu sou o menos entendido dos três, já que eu trabalho, eles ficam só lendo revistas em quadrinhos. Agora eu quero fazer, como eu fiz no Batman vs Superman, a modinha agora é colocar os heróis, como acontecia já nos quadrinhos há muito tempo, é colocar os heróis, os super-heróis brigando entre eles, né? Então, na hora que a gente fez o programa especial do Batman vs Superman, a gente abriu o programa falando por que o Batman vai brigar com o Superman? E essa é a mesma pergunta que a gente faz agora. Por que a turma do Capitão América vai brigar com o time do Homem de Ferro? Por que não arrumam vilões para eles brigarem no lugar de brigar uns com os outros? E aí, quem vai me responder essa pergunta? Levanta a mão. Ninguém? Então eu vou explicar para vocês. Bom, eu não sei. Quem pode responder? Vamos lá. Olha, na verdade, parece que vai ser diferente do que é nos quadrinhos a causa da Guerra Civil. Mas eu acredito que vai seguir a mesma linha, que na verdade são pontos de vista diferentes.
A gente entende que a Marvel, a grande sacada dela é que ela já vem preparando o espectador para aquilo que ela vai fazer futuramente. Então a gente já percebe que essa tensão entre o Tony Stark e entre o Capitão América, ele já existe há algum tempo, né? Então o Homem de Ferro, ele sempre tem aquela rixazinha com o Capitão América e aquilo fica evidente para a gente estar assistindo. Nesse caso, o governo, ele resolve que os heróis precisam ser controlados, eles precisam ser catalogados, precisa saber quem precisa ter um controle. E é engraçado que quando eu comecei a ler os quadrinhos, eu achava que o Capitão América ia ficar do lado do governo. E é o contrário. Eu pensei isso também. Ó. Aliás, você me confundiu um dia. Eu falei, pô, o Capitão América que é do lado do governo. Você falou, não, é o Homem de Ferro. Exatamente. Então, porque o Capitão América, para ele o que importa é a liberdade. Né? Então, por isso que eu sou Team Cap, né? Eu sou o Capitão América nesse filme, acredito que o Lucas também deva ser. Eu acho que todo mundo que lê os quadrinhos acaba sendo. Eu não sou não, sou Homem de Ferro porque eu gosto do Homem de Ferro e pelo trailer o Homem-Aranha tá no Homem de Ferro, né? Então eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se o telespectador percebeu ou você na verdade é do contra. Sim, eu sou do contra. Se vocês gostam, eu detesto. Mas enfim, eu creio que eu vou gostar do time do Homem de Ferro mesmo. Então, aí na verdade é isso. Então, nos quadrinhos, o grande trunfo que o Tony Stark tem é o Homem-Aranha. Então a gente não sabe se vai ser também no filme, né? Eu acredito que sim, até pelo Homem-Aranha tá chegando agora novamente, né, para ser trabalhado pela Marvel aí no grupo de heróis, né? Então eu acredito que também o Homem-Aranha vai ser esse trunfo. Bom, resumindo, a briga é por causa do governo, é por causa da diferentes pontos de vista. O governo quer controlar os heróis e o time do Capitão América não quer ser controlado pelo governo. O Capitão América ele sempre vai defender a liberdade, ele é o herói da liberdade. E o Tony Stark acha que sim, até porque acontecem algumas coisas, no fim das contas, é questionável mesmo. Porque as destruições que acontecem sempre quando os heróis se juntam, aí a gente remete um pouco ao Batman vs Superman, né? Tudo começou por causa da destruição lá de Metrópolis. Então a destruição que acontece numa luta de super-heróis e tal, é que leva o governo a falar, peraí, tá destruindo tudo, muita gente tá morrendo, a gente precisa controlar isso. Aliás, no caso do Guerra Civil, que vai culminar agora no fim de abril, né? A gente já vê que essa base já foi montada desde os primeiros Vingadores, né? Com a questão da luta contra os alienígenas que destruiu Nova York. E a gente já viu isso não só em outros filmes solos da Marvel, como nos Vingadores 2, A Era de Ultron, e também nas próprias séries derivadas, principalmente as da Netflix, do Demolidor, por exemplo. Em vários e vários trechos eles citam essa luta de Nova York, né? Que deixou a Jessica Jones, que deixou muitos destroços, muitas consequências que a gente às vezes nem vê assistindo o filme, mas que é bacana que eles tenham um derivado mostrando que essas guerras, essas lutas acabam deixando mortes, deixando destruição, e aí vem a intervenção do governo, ao contrário do Batman vs Superman, que foi bem uma coisa bem, eles tentaram ganhar tempo, né, porque eles já estão atrasados bastante. Já na Marvel, no caso da Marvel, eles estão tentando isso, já colocar isso pra gente há bastante tempo. Lucas Miranda, o que você espera que tenha no Guerra Civil que seja igual nos quadrinhos, e o que você acha que tem nos quadrinhos que não vai aparecer no cinema? Nossa, pergunta difícil, cara. Eu gosto de fazer pergunta difícil mesmo. Nossa, Se você me perguntar, você ia falar assim, não sei. Então, eu vou te falar que eu não sei. Na verdade, é tudo questão de especulação, porque a motivação do Guerra Civil, embora seja a mesma dos quadrinhos e do cinema, porque tudo envolve destruição e atribuir responsabilidades a determinados heróis ou determinadas equipes, né, desses heróis, essa é a mesma motivação do quadrinho, né? Porque falando do quadrinho, alguns eventos, principalmente culpa do Hulk ou super-heróis adolescentes inconsequentes e acabam morrendo crianças, eles explodem uma escola e um quarteirão inteiro. Então o governo realmente ele tenta impor certos limites, né? Certas questões eu acho até essa motivação ela é real, né? Uma preocupação, mas
quando se trata de dividir entre Capitão América e Homem de Ferro, daí esse embate entre os dois é que realmente divide os lados, né? Então, assim, falando do quadrinho, eu acho que a motivação é essa, né? Também no quadrinho existe a divisão entre Capitão e o Homem de Ferro, então eu acho que a única coisa que vai acontecer de igual seria isso. Agora, sobre a relação do Homem-Aranha, pelo que eu já andei vendo aí, lendo, essa motivação do Homem-Aranha no time do Homem de Ferro talvez não seja tão ampla igual foi no quadrinho, né? Porque o Homem-Aranha foi usado pelo Stark como um símbolo, né? Para trazer novos heróis, como um símbolo de inspiração, e por isso mesmo ele tira a máscara, ele revela a identidade dele, e o Homem-Aranha é um dos que mais sofrem por causa dessa revelação da pessoa dele. Ele sofre fisicamente, mentalmente, então ele quase morre mesmo no quadrinho por causa dessa bobeira, assim, né? Desse impulso dele em ter revelado a identidade, e na hora de ajudar o Stark se virou contra todo mundo, né? Bom, vamos, já que vocês estão falando, eu vou te contar uma coisa. O tal do Homem-Aranha, esse aracnídeo, amigão da vizinhança, é forte mesmo. Porque eu tava tentando guardar o tema Homem-Aranha mais pra frente, pra gente discutir mais detalhadamente, mas vou antecipar. Vamos falar então do Homem-Aranha. Eu quero falar de outros personagens também que vão estar no Guerra Civil. Mas já que vocês já falou do Homem-Aranha, você também, não tem jeito. Vamos falar do Homem-Aranha especificamente, depois a gente fala dos outros. Diante do que vocês já leram, diante do que vocês já viram no trailer, aliás, viram vírgula, porque o Homem-Aranha aparece assim, em pouquíssimos segundos, a gente tem só uma imagem curta dele, de lá pra cá não foi falado mais nada do Homem-Aranha, mas é uma novela antiga, né, talvez a maior novela do cinema, né, que é o Homem-Aranha desde Tobey Maguire, depois o Andrew Garfield, Sam Raimi, etc e tal, vem com uma série de filmes e é o herói mais querido, mas talvez até hoje já tenha tido mais versões nessa fase de super-heróis, nessa febre dos cinemas, né? Então, independentemente se vocês gostam ou não de Sam Raimi, de Tobey Maguire ou Andrew Garfield, Mark Webb, a gente tem agora uma nova fase, e uma fase eu acho que acredito decisiva e mais atrativa, que é a fase Marvel do Homem-Aranha com o Tom Holland, apesar que eu não ter particularmente gostado muito do ator, tomara que eu queime a língua, né? Porque eu achei ele muito espinhento, parece um adolescente cheio de espinho, mas diz que a intenção do filme é essa, né? Vamos ver. Mas enfim, o que esperar do Homem-Aranha em Guerra Civil? Vocês acham que vai ser igual no trailer? Ele vai aparecer pouquíssimo no filme? E estão criando a expectativa grande, que essa expectativa pode ser até se transformar numa frustração? Não, eu acho que ele vai aparecer direito, né? Eu acho que a grande frustração é para quem foi assistir Batman vs Superman esperando ver os outros heróis da Liga da Justiça e ver aquilo, né? Que foi assim, frustrou todo mundo. Como é que é? Lex Luthor criou a Liga da Justiça. Ele fez até a logo do super-herói. Um bom de trabalho, sério, muito bom. Nossa, o Lex Luthor. Então, mas aí eu acho que o Homem-Aranha ele vai ter sim um papel importante, né, na Guerra Civil. Não, talvez não como o Lucas falou, como foi nos quadrinhos, que realmente lá ele é a referência, né? Ele é aquele que ele é o garoto propaganda, né, da Guerra Civil do Tony Stark, que tira a máscara e tal, e quase morre por causa disso e tal. Mas eu acho que no filme ele vai ter um peso. Até porque o combinado da Marvel com a Sony é de trazer o herói à vida de novo, né? Eu gostei dos dois primeiros filmes do Sam Raimi, detestei os do Andrew Garfield lá, mas eu acho que agora com a Marvel ajudando a Sony, então assim, eles vão introduzir o Homem-Aranha aqui na Guerra Civil, depois vão ajudar a Sony a trazer o herói de novo, né, naquilo que é o mote dele. E trazer um personagem mais novo, eu acredito que já é pensando na longevidade, né? Não de daqui a pouco o cara tá velho, já não dá mais, tem que pegar outro. Porque o Homem-Aranha, se a gente for parar pra pensar, ele começa a história dele e a gente tem arcos realmente da adolescência, a gente tem arcos dele mais velho, mas eu acho que pensando na longevidade, eu acho que foi uma boa escolha o Tom Holland, eu acho que vai ser um bom Homem-Aranha. Até o pessoal já pegou algumas imagens de quadrinhos de alguns personagens, né, alguns traços, né? E ficou muito parecido mesmo.
Então, assim, a gente espera, a gente torce, né? Todo mundo gosta do Homem-Aranha, a gente torce que dê muito certo aí. Aliás, você falou essa questão da longevidade do Homem-Aranha nos filmes, né? Eu brinco que tá parecendo aquele filme, O Curioso Caso de Benjamin Button. Nesse caso é O Curioso Caso de Peter Button, né? Ou Peter Parker. Bom, e não saia daí que depois do intervalo a gente vai falar muito mais sobre Guerra Civil, Capitão América, Homem de Ferro e outros super-heróis que vão estar nesse filme. A gente volta com o nosso bate-papo já depois do intervalo. Santa Clara responde mês de abril. Doenças cardíacas. Quais são os riscos para homens e mulheres? Neste mês você saberá um pouco sobre a hipertensão e as maiores ameaças à sua saúde cardíaca. Saiba mais sobre a hipertensão. E nós estamos de volta com o Cinema Vídeo Especial Capitão América Guerra Civil. Ô Lucas, e aí, o que você acha? O Chiquinho tá com boas expectativas, diante do que você já viu, né? Que foram poucos segundos nesse último trailer de Guerra Civil. Você espera um ótimo Homem-Aranha, talvez o melhor de todos até agora? Então, falando sobre as críticas que já saíram e tal, então nós temos vários e vários elogios acerca do Homem-Aranha, né? Principalmente ele e o Pantera Negra são os mais elogiados do filme e também aqueles que dão um diferencial, né? Como eu falei antes, eu acredito que o peso do Homem-Aranha em si sobre a consequência da Guerra Civil e aquilo que ele sofreu, isso não vai existir, né? Primeiro porque é uma introdução do personagem e ele ainda é só um moleque, então eles não vão, né, acabar com ele já no primeiro filme, né? Isso não vai acontecer. Tanto que para 2017, né, já tem o próximo filme aí, que é do Homem-Aranha, estrelado pelo Tom Holland, em parceria com a Marvel e a Sony. Eu acho que depois do Superman e o Batman, eu acho que o Homem-Aranha talvez sejam mais pop, né? Eu acho que em cultura pop o Homem-Aranha é conhecido em todos os lugares. Então é por isso que existe uma grande empolgação em cima desse filme, exatamente pela alegria de ter o Homem-Aranha, um dos maiores heróis e talvez o mais humano de todos os heróis. Eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha muda de lado. Alguém me contou isso. Isso é verdade? Nos quadrinhos isso acontece? Acontece. Quando ele revela a sua identidade e depois ele é pego numa armadilha de vilões no esgoto e o Justiceiro é quem salva ele, pega ele no colo e leva, né, pro Capitão América. É uma cena forte nos quadrinhos, assim, a cena do Demolidor com ele todo machucado. O Justiceiro. Corrige aí de novo. O Justiceiro, né? A cena forte, o Justiceiro com ele todo machucado, assim, nos quadrinhos, é uma cena forte. Então, quando ele se recupera, né? Aí ele põe a mão na consciência e pensa, peraí, isso aqui não é tão bom assim quanto eu achei, né? Porque o Peter Parker, ele vai na emoção, eu acho, né? Ele não pensa muito bem nas consequências sobre aquilo que ele fez, né? Então, quando ele quase morre, ele põe a mão na consciência e talvez ele pense que alguma coisa precisa ser diferente, né? Não é aquilo tudo que ele estava achando. E tanto que o Tony Stark parece não se importar mais com ele depois daquilo que aconteceu. Então é complicado, assim. O Homem-Aranha é o meu herói favorito, né? Assim, você vê pela camiseta, é apaixonado por ele, pelas tatuagens e tal. O Homem-Aranha, assim, desde a infância, sei lá, desde do desenho do Homem-Aranha, desenho dos X-Men. Então a Marvel foi muito forte na minha infância, nos anos 90. Então é uma coisa que prevaleceu até hoje. Você sempre quis ser Homem-Aranha, Lucas? Vamos lá, vamos continuar com a crítica. Chiquinho, você gostou da roupa do Homem-Aranha? Daquele negócio dele mexer assim, onde que eu olho assim? O uniforme, cara. Você gostou daquilo? Gostei muito. Por quê, cara? Mas parece que se fosse há um tempo atrás, se aparecesse um negócio desse, todo mundo ia criticar. Quando o Sam Raimi fez a teia saindo, a teia orgânica, né? Saindo, todo mundo criticou. Aliás, essa teia orgânica não é nem do Sam Raimi, é do James Cameron, um projeto que não foi colocado. Era o Leonardo DiCaprio. Gente, Leonardo DiCaprio, Homem-Aranha. Ele teria ganhado o regresso do Homem-Aranha. Ele teria ganhado o Oscar se ele fosse o Homem-Aranha. Mas você gostou parece que tem uns negocinhos no cinto dele também, tá parecendo o bate-cinto do Homem-Aranha. Mas os negocinhos no cinto é comum, né? A gente conhece aquilo lá porque são os cartuchos de teia. Então, aparentemente, não vai se usar essa teia orgânica, que eu gosto do Homem-Aranha do Sam Raimi.
Então, assim, a questão do uniforme, né, do olho mexer, eu acredito que até pode ser, né, vou viajar um pouco na maionese, um toque do Tony Stark. Uma ideia genial do Playboy filântropo. Como é que é? É o Tony Stark mesmo. Então você acha que aquele movimento do uniforme e aquilo ali é eletrônico? É eletrônico. Eu acredito que sim, porque não tem outra explicação, né? Quando você vê no trailer, faz um barulhinho quando ele fecha assim. É um barulhinho mecânico mesmo. Eu não prestei atenção. Acho que eu vou ver esse trailer mais umas 50 vezes para poder achar isso. E até mesmo as teias, eu acredito que o Tony Stark tenha grande influência aí, assim como as lentes da máscara. Aí o Tony Stark faz tudo isso pro cara, o cara vai trair, muda de lado. Não tô acreditando. Deixa eu te falar, trair é o Tony Stark. É mesmo? Caraca, eu tô doido pra assistir esse filme mesmo. Pois é, a gente falou do Homem-Aranha, vocês já falaram muito do Homem-Aranha, a gente não vai falar muito mais não, porque senão a gente não consegue falar nem dos outros. Eu quero falar de alguns outros personagens. É claro que tem aquele time, né, tanto de um lado quanto do outro, que a gente já tá acostumado com o Capitão América, o Homem de Ferro. Mas aí desde os Vingadores, a Era de Ultron, a gente já viu novos personagens que foram colocados nesse filme e que agora eles fazem parte do elenco principal. É o Visão, a Feiticeira Escarlate, né? Tivemos o filme solo do Homem-Formiga e agora ele está no meio também. Aí surge Pantera Negra, sem ter tido um filme solo sequer, mas já está entre os times aí. E, claro, obviamente o Homem-Aranha. Tem o Falcão também. E aí, nessa história toda, alguns outros personagens não estão, que são o Thor, o Hulk, né, o Mercúrio, que surgiu na Era de Ultron e que a gente já sabe o fim que teve. Eu acredito que ele não tenha tido aquele fim, ele deve voltar, porque não pode, né? Não pode um personagem tão bacana daquele ter acontecido aquilo com ele. O que vocês acham disso, dessa questão de incluir, de colocar novos personagens e afastarem alguns tradicionais como o Hulk e o Thor? A gente vê que o Hulk some no mundo naquele avião, aí tem toda aquela discussão que a gente já fez na nossa crítica do planeta Hulk e tal, e tem também o Thor que volta para Asgard, tomara que ele volte e fique, porque eu não gosto do Thor de jeito nenhum. Quem quer falar sobre isso? Vamos lá. Eu falo. Cara, falando sobre o Thor e sobre o Hulk no quadrinho Guerra Civil, eles também não fizeram parte, né? O Hulk estava em outro planeta e o Thor estava morto depois do Ragnarok. Todo mundo morre, né? Depois eles ressuscitam. Depois eles ressuscitam. Tá parecendo Arrow. Mas assim, sobre o Mercúrio, eu também acho muito estranho o fato dele não ter nem tido o enterro, né? Como assim? O cara morreu e não tem enterro, né? Então eu acho que é uma questão ainda aberta, assim, pode ser viagem minha, mas não sei, eu acho que não tá muito bem definido, não tem nenhum caixão, nada assim. Sobre os outros personagens, eu acho que de maior destaque mesmo é o Pantera Negra, é a primeira vez que ele vai aparecer, né, o T'Challa. Tem um T ali e depois o T'Challa. Nome diferente. Não, agora é engraçado. T'Challa, né? Eu tô com dois caras do meu lado brigando por causa do nome. Fala Pantera Negra e ponto. T'Challa, T'Challa, sei lá. Mas enfim, o Pantera Negra tá ali e vai ser... Agora mesmo vai ser Guerra Civil. Time Chiquinho e time Lucas. Mas eu e o Chiquinho estamos no mesmo time do Capitão, então não vai ter guerra, não. Vai pegar você daqui a pouco. Não tem essa de pega, ninguém me pega, não. Então, assim, o Pantera Negra eu achei bem legal, porque ele... se a gente vê no trailer, por exemplo, tem um helicóptero vindo e dando tiro nele, atira na armadura dele, ele só olha assim pra cima, tipo, não aconteceu nada. Ele derrubando o Bucky da moto, a gente já viu a briga dele com o Capitão América e com o Bucky, então acho que vai ser o personagem de maior destaque. Realmente, parece que eles vão formar parzinho, né? É tipo assim, o Homem de Ferro briga com o Capitão América, a Feiticeira Escarlate com o Visão, a Viúva Negra com o Gavião Arqueiro, e assim vai, né? Agora, o que você me fala aí do Falcão, da ausência do Mercúrio, da ausência do Thor e do Hulk, enfim, de alguns outros personagens que começam a entrar nessa trama também? Eu acho que muito mais do que... Primeiro que haja dinheiro para pagar esse tanto de super-herói, né? Porque se fosse fazer uma guerra civil igual foi nos quadrinhos mesmo... ia ter bem mais, a quantidade de heróis é bem maior do que aquilo que aparece ali. Então acho que eles tiveram que escolher também. E eu acho que a Marvel está preparando também, porque a formação dos Vingadores, ela realmente muda muito nos quadrinhos, ela nem sempre é a mesma. Então acho que ela está preparando alguns heróis para quem sabe fazer um Vingadores com heróis diferentes. Sobre o Mercúrio, eu acho importante falar que ele volta como Mertiolate. Tá certo. Não, cadê? Vamos.
Essa foi a piada do dia. Agora, para finalizar essa guerra civil aqui entre a gente, né? Porque eu vou te contar uma coisa, a coisa tá difícil aqui. Para finalizar o nosso programa de hoje, eu gostaria que vocês falassem para os telespectadores o seguinte: o que ambos acreditam que vai acontecer a partir de agora, depois deste filme? Eu não leio quadrinhos porque eu trabalho. Agora, vocês que não fazem outra coisa, já falei isso várias vezes, né? O que vocês esperam? Porque nos quadrinhos me parece que tem as guerras infinitas, né? Aí o negócio, eles inventam tanta coisa, haja super-herói. Aí nós temos uma série de outros heróis derivados que estão nas séries. Tem a possibilidade, inclusive, do Demolidor entrar para os Vingadores. E aí? Como é que vai ser o futuro? Vão ter que fazer filme de 4, 5 horas na telona e não vai ser pouco. Fala as considerações finais com relação a isso para a gente terminar. Então, como eu falei, realmente eu acho que esse filme é uma extensão do Vingadores Era de Ultron, como o Vingadores Era de Ultron 2.5, porque reúne ali todos os Vingadores, vamos dizer assim. E também é uma extensão direta do Soldado Invernal, a gente não falou nada do Buck, mas é importante que ele é uma peça-chave para esse filme, né? É porque ele é chatinho, por isso que a gente não fala. Que isso. Mas enfim, sobre o futuro da Marvel, é difícil a gente cogitar isso neste momento, antes de ver o filme. Eu acho que essa linha vai estar mais bem desenhada após o filme, né? Mas realmente tudo culmina na Guerra Infinita, né? Que aí é a reunião de todo mundo mesmo, Guardiões da Galáxia e o Thanos. Pelo menos isso é o que a gente acha, né? Até que enfim esse Thanos vai dar o ar da graça nesse Guerra Infinita, que deve ser daqui uns 10 anos ainda. E filme. Acho que é 2019, 2020, né? E então, assim, eu vou dizer que eu confio nos irmãos Russo, né? Que são os diretores agora desse Guerra Civil. Então é isso. A gente que é pobre, a gente ainda não viu, né? As críticas lá de Los Angeles, desse povo que veio 2, 3 semanas antes, elas estão sendo muito positivas. Lucas, muito obrigado pelas suas considerações finais. Chiquinho, com você, meu querido. Eu falei agora há pouco que haja filme. Você falou que para colocar esses personagens todos, gasta-se muito dinheiro. Imagina então no Guerra Infinita, né? Como que será esse filme? Eu acredito que tem assim, Guerra Infinita, um longa-metragem, versão para cinemas de 9 horas, né? Seria um Senhor dos Anéis junto, né? De 9 horas. Depois tem a versão estendida do diretor que vai lançar em 5 boxes de Blu-ray. Eu acho que realmente eles vão ter que saber lidar muito com o tempo de tela de cada herói, até porque já envolve o ego dos atores também, o cara não quer aparecer pouco, então não sei como é que eles vão lidar com isso não. Mas o Guerra Infinita, aí a gente já tá falando de uma proporção muito alta de super-herói, de coisas acontecendo, né? E aí vai chegar o Thanos e vai falar assim, Thanos aí. Ele tá engraçado hoje, ele tá muito piada. Não é piada demais, né? Thanos aí. Não, começa de novo, Chico. Não vou começar de novo, a piada foi boa. E aí é o seguinte... E ele ainda é convencido. A piada foi excelente. Então eu acho assim... tanto que já anunciou, né, que Guerra Infinita vai ter parte 1, parte 2, eu acho que justamente por isso, porque você colocou esse fato do tempo de filme. Só né? 2 partes para tanto herói? Na mesma direção também do Guerra Civil agora, os irmãos russos. Tomara que esses irmãos russos não cheguem depois de 1 ano falando assim que fez um desfavor à Marvel também. Eu acho que não, eles são muito bons, se eu não me engano foi eles que fizeram já o Capitão América passado, né? Soldado Invernal foi excelente, então... São muito bons para dirigir ação e tal, coisas em movimento, coisas acontecendo, então eu acho que quando juntar todo mundo na tela e eles, né, se souberem utilizar bem esse talento que eles têm, eu acho que vai ser uma coisa impressionante. Tomara, Deus te ouve. Então eu espero que vai ser bom, assim, eu tô com a expectativa lá em cima, eu acho que tá na mão de gente competente e eu acho que vai ser bem legal, assim, até porque eu tô ansioso para ver Guardiões da Galáxia misturado com esse povo, porque eu sou muito fã de Guardiões da Galáxia, eu acho que é um dos filmes da Marvel mais divertidos. O melhor filme da Marvel, até então, pra mim, tinha sido o melhor filme da Marvel. Agora já é Deadpool. Esse, então, foi o nosso programa especial. A nossa expectativa, porque a gente ainda não viu o filme, a gente vai ver na pré-estreia. Mas é claro que a gente já deixa aqui as nossas expectativas baseadas nas histórias em quadrinhos. Mais uma vez, a gente dando aquele pitaco, a gente colocando o que a gente pensa, o que a gente acha. Se você concorda ou não, aí já é problema seu. Mas nós estamos aqui para falar mesmo, para colocar os nossos pontos de vista. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Chiquinho Gomes, nosso especialista em games e em quadrinhos, em filmes. Esse foi o Lucas Miranda, também especialista na mesma coisa, não precisa nem de eu repetir. E eu sou o mero apresentador que vos fala, que entende um pouquinho de filme, mas que discorda desses dois em tudo. Ou seja, se Guerra Civil for bom,
Só eu que vou achar bom, porque os dois vão achar horrível. Tchau, gente, muito obrigado, valeu, um abraço para todos vocês e até a próxima.